Olá pessoal, boa tarde. Segunda-feira, dia 30 de setembro, está no ar o Bate-Papo Esportivo. Muita informação, debate e análise sobre tudo que acontece no futebol do Brasil e do mundo. Vamos ao destaque do programa de hoje. Com protesto da torcida, Atlético vence o Ceará de virada no Independência. Abel estreia hoje no comando do Cruzeiro em Goiânia. Mesmo com empate contra o São Paulo, Flamengo segue líder do Brasileiro. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Participe com a gente desse bate-papo para fazer interação entre você de casa. É a nossa turma de comentaristas, Ana Cláudia Mascarenhas. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Esperamos contar com a participação de todos vocês. Mandem a sua mensagem no nosso WhatsApp 984-950038, 984-950038 ou mandem a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. Hoje queremos saber de você, torcedor do Cruzeiro. Como é que está aí sua expectativa para a estreia de Abel Braga no comando do time hoje? Mande a sua opinião. Tá aí, e a sua, Ana? Você está otimista aí que o Abel vai mudar a história do Cruzeiro? Ainda dá tempo? Ainda dá tempo, Breno. Não tem como não estar otimista. É a única opção que a gente tem. Abel Braga tem aí a sua grande experiência e sempre quando muda treinador, geralmente, pelo menos nos primeiros jogos, dá um choque ali nos jogadores, no time e acaba dando certo. E quem sabe não continua até o final do ano e o Cruzeiro fique bem na tabela do Campeonato Brasileiro. Tá aí. Você pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral e o app pelo Google Play ou pelo... Até me confundi. Subiram o TP rápido aí, eu me confundi. Volta aí. Vamos começar tudo de novo. Você pode acompanhar também pelo seu celular. Basta baixar pelo Google Play, o app ou pelo App Store. É bem simples. Confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. Bom, muito assunto para a gente poder falar hoje aqui. Vamos falar do final de semana do Campeonato Brasileiro. Momento do Atlético, momento do Cruzeiro. Vamos falar do América também na Série B. Tem a classificação do Brasileiro. E hoje, o último programa Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte. Então a gente trouxe uma turma aqui muito bacana que fez o primeiro programa e por um tempo esteve aqui com a gente. Então para a gente relembrar coisas aqui nesse último programa, apresentar a turma aqui. Guilherme Guimarães, seja bem-vindo. Abel Braga começa a era no Cruzeiro hoje. E aí, dá para ter esperança de que a coisa vai mudar? Um abraço, Breno, um abraço para o telespectador que acompanha o Bate-Papo Esportivo em casa. Satisfação mais uma vez falar para todo mundo. Chega o Abel Braga com uma missão inglória, que é essa de tirar o Cruzeiro da zona de rebaixamento e desse risco de cair para a Série B. Breno, o Abel Braga ele tem muita experiência, ele chega para mudar aí o patamar desse elenco do Cruzeiro, que a gente sabe que tem alguns problemas internos. A gente viu isso durante algumas entrevistas, ainda quando o Rogério Ceni comandava o grupo, e chega o Abel Braga para, digamos assim, ser o pai da galera. Ele já é o pai de alguns ali, né? Logicamente, é uma brincadeira, mas já treinou o Thiago Neves, já treinou o Fred, ele é muito respeitado. Então chega o Abel Braga com essa missão aí de tentar tirar o Cruzeiro dessa fase muito complicada dentro de campo. Para poder fechar, então, o Bate-Papo Esportivo, trouxemos a dupla aqui, né? Que começou esse projeto junto comigo aqui. Capitão Paulo Roberto Prestes. Seja bem-vindo, capitão. 2 anos e 4 meses atrás, a gente sentava aqui pela primeira vez. Você estava 2 anos e 4 meses mais novo, jovem, né? Jovem. Cabelo... Filma mais de longe, não filma de perto, não. Cabelo com uma cor diferente naquela época. Tá, hoje já deu uma mudadinha. O tempo passa. A gente vai ficando cabelo branco, mas sabe quem deixa a gente cabelo branco? Sei. É o Galo. Exato. O Galo deixa a gente cabelo branco. O Rui, coitado, até caiu lá. Que tinha o resto. A situação é essa. E a situação de 2 anos pra cá do atleta também continua? Continua a mesma coisa. Mesma coisa. Não tá boa não, hein, capitão? Tá horrível. O Atlético, realmente, quando a gente pensa que o processo vai melhorar,
né? O Atlético até fez alguns jogos bons e perdendo, mas estava jogando bem. E aí veio aquela queda brusca, né? Que acabou eliminado aí pelo Colón, que é um time bem ruinzinho, fraquinho. O Atlético realmente foi uma decepção. Agora, teve uma coisa que mudou de 2 anos e 4 meses para cá. Não é o tamanho da cabeça dele, muito menos o brilho da careca dele, mas sim a nomenclatura. Quase podemos chamá-lo já de Dr. Rui Bueno. Seja bem-vindo, hein? Bem, meu amigo. Que elegância. Quase um advogado já. Obrigado. Tanto que esse povo me goza desde a entrada da TV Horizonte até chegar aqui. Ninguém é acostumado a me ver desse jeito, capitão. Ninguém. Primeiro, todo mundo me viu crescer, né? A maioria daqui acompanhando a minha carreira na época de América, depois Cruzeiro. E as vestimentas, né, de um atleta profissional é bem diferente. Bermuda, muitos usavam chinelo, mas na minha época eu não usava. E agora eu tô com a minha armadura aqui de terno e gravata, porque mais um ano aí eu tô acabando o curso para poder enveredar aí pelo mundo do direito. Direito esportivo? Direito esportivo não, vai ser meu hobby, né? O futebol tá bem difícil, bem complicado. Eu vou me especializar realmente na área tributária, mais voltado para a área empresarial. Mas todos aqueles ex-companheiros ou futuros atletas aí que necessitarem, o escritório lá está de portas abertas também para poder mexer com essa parte do direito esportivo. Há 2 anos e 4 meses atrás, quando a gente começou aqui, eu posso dizer que mudou muita coisa em você, mas eu sei o que você vai me dizer, que uma coisa não mudou. Você continua sendo... Minha beleza exótica, assim, eu nunca vou poder... Olha o Jorginho gostou. Jorginho vai ser papai, né? Vai, pode parar, viu? Chega, viu? Vai lá no doutor ali pertinho do centro e fecha a fábrica. Mas a cabeça continua do mesmo jeito, a beleza exótica também. Não sei qual que é o shampoo que o Paulinho tá usando, porque cada dia que passa tá mais cabeludo. Eu não tô entendendo. Só deixa crescer o cabelo. Deve ser a água que ele tá bebendo, alguma coisa. Fonte da juventude. É um mistério do Paulo Capitão Roberto. é demais. Vamos conferir agora, então, os resultados dos jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro. Aí, ó, na tela aí, ó. Flamengo empatou com São Paulo 0-0, jogo do sábado à noite. O Corinthians venceu o Vasco por 1-0 com 3 gols anulados, 2 gols anulados do Corinthians. O Santos 2-0 no CSA. Inter e Palmeiras 1-1. O Fluminense pegou o time reserva do Grêmio e venceu por 2-1. Aí é um jogo dos 2 times que o Rui passou por lá, ó. Sim, Fluminense e Grêmio. isso mesmo. Atlético Paranaense venceu o Chapecoense por 1-0 e o Atlético de virada venceu o Ceará por 2-1. Alguma zebra aí, não? Só corrigindo, foi 1-1. Ah, é verdade, foi 1-1. Chapecoense 1-1. Verdade. Atlético Paranaense empatou com a Chapecoense por 1-1. Zebra não. Há alguns jogos em que a gente teve muita reclamação de arbitragem, questionamento do VAR, ainda o futebol brasileiro passando aí por esse período de adaptação com o árbitro de vídeo, né? E os técnicos reclamando bastante. É claro que é preciso uma melhora no sistema do VAR para que o jogo demore menos, as paralisações, né, melhor dizendo, em relação às análises do VAR, elas sejam mais rápidas. Mas zebra não. Aí muita gente pode dizer, mas o Fluminense venceu o Grêmio, mas o Grêmio estava com o time reserva, totalmente com a cabeça na Copa Libertadores, e é um jogo que jogou ainda mais pressão no Cruzeiro. Mesmo se o Cruzeiro vencer o Goiás jogando fora de casa, ele não sai da zona de rebaixamento, porque ele vai empatar em pontos com o Fluminense, mas o Fluminense vai continuar tendo uma vitória a mais. Na sua época não tinha VAR não, Rui. E aí, o que você está achando desse VAR? Eu acho que se na minha época e na época do Paulinho já era difícil o árbitro poder levar o jogo, porque, querendo ou não, a nossa cultura é diferente da cultura europeia, né? A gente vive num país de proporções maiores, onde a gente tem uma dificuldade, principalmente na questão educacional, muito grande. E o futebol não é diferente disso. A gente vê que na época que existia apenas o árbitro de futebol, já existe uma pressão muito grande dos jogadores. É uma falta marcada, os jogadores estão em cima do árbitro. É uma expulsão, os jogadores estão em cima. É diretor que entra dentro do campo. O VAR é um item a mais para se tumultuar mais a partida. Eu acho que primeiro teria que passar pela própria educação dos atletas, dos treinadores e dos dirigentes, para depois fazer a implementação do VAR. Eu não gosto do VAR. Eu acho que tumultua muito a partida e faz com que você acabe tirando o brilho do futebol. Bom, vamos dar uma conferida então nos gols de ontem. De ontem não, do final de semana, né, do Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó, o jogo do Corinthians, que
foi, nossa, bem polêmico. O Rui que gosta desse tempo polêmico, mas o VAR 2 vezes entrou em jogo, enfim. Tivemos VAR também. Teve VAR no Palmeiras Internacional também. e Palmeiras. Patrick, né? Bom jogador. Bom do jogador, Inter. Patrick. E é esse golaço, hein, do William William. Bigode. Ele perdeu um gol mais fácil. Verdade. Tava cara a cara com o goleiro, mas esse difícil aí ele guardou. E aí o Santos que tá recuperando, reencontrando o caminho das vitórias, né? Depois de acho, 4 jogos sem vencer, né? Bastidores também bagunçados no Santos, jogador arrumando confusão em boate, que é o Cueva no caso, né? Quando o Santos contratou, já sabia que ele era... E o Fluminense tentando se salvar aí, Rui, ó. O Fluminense tentando se reestruturar, né? Dificuldade financeira. Eu acho engraçado que nós vamos falar de dificuldades financeiras, né? Eu comecei a jogar futebol em 1999 e todos os times já tinham dificuldade financeira. Nós estamos em 2020 e continuam com dificuldade financeira. De verdade, viu, Rui? Não é? Verdade. Mas engraçado tem uma coisa, né? Continua com dificuldade financeira, mas cada vez mais a gente vê jogador ganhando salários cada vez maiores. Mas isso aí É uma incoerência, né? É uma incoerência e das grandes, né? Isso aí entra dentro da impunidade do futebol, né, Galante? A gente sabe que eu posso virar um presidente hoje e amanhã, se eu fizer uma péssima administração, eu vou pegar a minha caneta, vou para minha casa e não respondo nada a respeito disso. E é diferente de muitos clubes europeus. Eu acho que a gente levantou uma bandeira na época que eu estava atuando ainda, que foi o movimento Bom Senso. Conseguimos a aprovação de algumas questões junto à lei do futebol, que foi o Profut, mas já foram derrubadas várias das questões. Porque não adianta o torcedor... Eu hoje ando pelas ruas, né? Eu estou o tempo todo, eu recebo o carinho de todos os times, de todas as equipes. E a gente vê que o maior prejudicado, além dos atletas profissionais, são os torcedores. Que pagam, que tiram dinheiro do bolso para poder ir jogo 9h45 da noite, para ir jogo segunda-feira. Mas, infelizmente, na hora que chega o final do ano, o clube está cada vez mais endividado. Isso aí é uma situação que eu acho que ainda vai ver muito tempo no futebol, mas, bom, vamos falar de futebol, né? Vamos falar do Cruzeiro daqui a pouquinho. Antes, vamos para um rápido intervalo.